nossa, apareceu do nada e desapareceu do nada. Uma coisa física que existe na terceira dimensão não pode aparecer do nada e sumir do nada. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita, vinda diretamente de outra dimensão. E quando eu olhei para aqueles vídeos da Marinha Americana mostrando aqueles OVNIs famosos que a gente viu tanto por aí no ano passado, aqueles OVNIs que o Pentágono diz que não faz a mínima ideia do que são, vocês estão ligados no Paranauê, né? Eu olho para esses OVNIs e penso e sempre faço uma correlação com histórias que já existiram no passado do nosso planeta. Um engenheiro mecânico da atualidade olharia para esses OVNIs, para esses vídeos e diria, bom, essas naves são projeções de uma realidade paralela. Porque de alguma forma eles estão manipulando o tecido do espaço-tempo e criando uma espécie de campo de energia no entorno. Não sei se vocês perceberam, mas todos esses avistamentos eles guardam, eles escondem alguma coisa. Eles escondem esses campos de energia. Ou seja, eles não estão realmente ali. Eles não são reais, eles não são físicos. Eles não existem na mesma realidade que nós habitamos. Mas sim, eles têm a capacidade de manipular essa realidade que nós existimos e se fazerem parecer reais. Vocês já perceberam que esses OVNIs possuem uma espécie de campo de energia, uma espécie de auréola no entorno deles, uma aura mesmo? Essa espécie dessa auréola, dessa aura, é um termo que os engenheiros especializados na análise desses OVNIs estão utilizando na atualidade. Esse halo, que é algo que é formado no entorno do objeto, é formado porque os objetos são frios no centro e quentes nas extremidades. São características similares às características dos buracos de minhoca, por exemplo. E comparando aos estudos que nós fizemos aqui no canal sobre divindades do passado, essas divindades possuem aquilo que nós chamamos de auréola. É uma espécie de bolha mágica que refrata a luz no entorno deles. E curiosamente, galera, esse termo que a Marinha tem utilizado para descrever esses OVNIs, que são naves que possuem um halo no entorno. Halo seria a palavra em inglês para aura, auréola, traduzindo, né, do inglês para o português em tradução literal. Então, se nós pararmos para analisar, por exemplo, a pintura do Batismo de Jesus de 1710, do pintor holandês Aert de Gelder, no topo da pintura nós podemos ver uma espécie de um portal que emana luz ali na cena. Só que existem tantas outras pinturas que demonstram esses seres divinos sentados em trono, e aí no entorno desses tronos, no entorno desses seres, existem essas auras, né? A palavra halo do inglês, ou auréola em português, ela sempre está associada a aparições de anjos, de santos, que são geralmente seres luminosos, seres que possuem luz, mas que também emanam luzes, né? Nós temos uma passagem também lá quando Ezequiel vê as rodas, né? Essas rodas de Ezequiel, nós comentamos aqui em um outro vídeo do canal, que foi um vídeo que eu fiz sobre os anjos e essas rodas. Bom, os mesmos engenheiros que analisaram aqueles OVNIs do tipo tic-tac, eles fazem uma correlação muito interessante entre aquilo que o Ezequiel viu e esses OVNIs que estão aparecendo na atualidade. Tudo leva a crer que esses OVNIs do passado, essas rodas de Ezequiel, elas eram algum tipo de tecnologia e que essa mesma tecnologia esteja sendo empregada para esses OVNIs do tipo tic-tac que a Marinha Americana tem tanto perseguido. Ezequiel também alega ter visto um ser ali, um ser iluminado com uma espécie de aura no entorno, sentado em um trono e circundado de fogo. Além disso, as divindades dos sumérios, elas utilizavam uma espécie de capa luminosa chamada Malamu. Essa capa era algo que envolvia essas entidades e ainda fornecia alguns poderes sobrenaturais. Tudo isso está, obviamente, escrito nas tábuas sumérias. E as tábuas sumérias contavam essas histórias de que os Anunnakis utilizavam essa espécie de capa. Essas capas eram, de fato, o que permitia com que esses seres aparecessem, com que esses seres se materializassem na nossa realidade. Eles utilizavam essa capa para trocar de realidade, trocar de dimensões. Na história dos Anunnakis, por exemplo, eles diziam que esses seres, esses Anunnakis, eles eram seres de altíssima frequência. Ou seja, que eram seres luminosos, seres radiantes, que se apresentavam sentados em tronos, né? Então a gente tinha essa noção de que eles eram reis ou rainhas, e que eles apareciam dentro de uma espécie de nave,
que de tempos em tempos essas naves se materializavam na nossa realidade. Que é exatamente a mesma descrição que os engenheiros estão fornecendo para a aparição desses OVNIs do tipo tic-tac. Existem muitos ensinamentos do nosso passado, principalmente na cultura hindu, e esses ensinamentos mostram que aqui, esse mundo que nós vivemos, não é um mundo real. Que essa realidade aqui não é real, mas sim ela é uma sombra de um mundo real que existe do outro lado. Ou seja, que nós vivemos nessa sombra, mas nós acreditamos que essa é a realidade, quando na verdade ela não é. Isso significa, então, dentro da cultura hindu, que nós seríamos habitantes temporários dessa realidade e que o nosso objetivo é retornar de onde viemos. E nós chamamos esse tipo de retorno, né, essa volta de ascensão, né, ascensão para a fonte. Muitas culturas do mundo falam sobre esses seres que têm a habilidade de ir e vir dessa realidade e que eles utilizam portas, portais, escadas, naves, enfim, são várias terminologias, né? E que ao abrirem esses portais imensos, eles criam orbes de luz. E nessa premissa que nós humanos ordinários pudéssemos sim atingir o mesmo nível de consciência desses seres, ou seja, o que eu tô querendo dizer aqui é que baseado nas pesquisas e toda a congruência das informações, existe uma dimensão, obviamente, uma dimensão que é muito além dessa dimensão física, tá? Se a gente pensar em tudo isso que eu falei e mais os outros vídeos que eu venho falando sobre dimensões, existe realmente uma dimensão além da dimensão física. E quando nós estamos falando sobre OVNIs, nós sempre estamos falando sobre os dois lados da moeda. Ou seja, nós temos aqueles que analisam os sistemas de propulsão dessas aeronaves, nós temos os encontros que essas aeronaves tiveram com os nossos militares, mas ao mesmo tempo nós temos milhares de pessoas no mundo que relatam que tiveram experiências, que tiveram contatos com essas naves e com esses seres. Essas experiências, elas não têm nenhuma relação com o governo. E às vezes essas experiências não são físicas, elas são experiências subjetivas. E existem pessoas que através dessas experiências subjetivas receberam downloads desses seres. Ou seja, a natureza dessa experiência, a natureza desse tipo de experiência vai muito além do que você ficar na janela da tua casa observando OVNIs no céu noturno. Nós estamos lidando aqui com um fenômeno que vai muito além do fenômeno OVNI, e é exatamente isso que a gente não percebe. É tão grande, tão conectado e tão difícil de ser compreendido, e é justamente por isso que as pessoas resistem a essa ideia, porque é algo acima da nossa compreensão. É grande demais para esse nosso entendimento pífio de uma realidade física, de uma realidade tridimensional, de uma realidade onde é preciso ver para crer e mesmo vendo, não acredito. É o tipo de coisa que faz com que a gente reavalie as estruturas das nossas sociedades. Mas ao mesmo tempo faz com que a gente pense e tente fazer uma reavaliação daquilo que nós somos. O que nós somos enquanto seres? A maioria das pessoas que passam por experiência de abdução alienígena atestam que receberam mensagens telepáticas desses seres. Então, isso significa que esses seres são telepatas, mas ao mesmo tempo significa que nós também temos a habilidade da telepatia. Porque se nós não tivéssemos, como que nós iríamos entender o que eles estão transmitindo através da telepatia, certo? Mas se você tem ali a tua experiência subjetiva e daí você volta para tua realidade, para tua vida normal e vai tentar contar ou explicar isso para os teus amigos ou tentar contar essa experiência para uma pessoa que não teve, como é que você vai fazer essa pessoa acreditar em você? Como se fazer acreditar, sendo que a pessoa não teve a mesma experiência que você? É como na história do Du, lembra lá do vídeo da quarta dimensão? Como é que você explica que você teve contato com um ser da quarta dimensão para uma pessoa da terceira dimensão que não sabe o que a quarta dimensão é? Ou que nunca esteve na quarta dimensão, por exemplo. Se você não sabe o que é a história do Du e não viu o vídeo da quarta dimensão, assista. Deixarei no card. A nossa sociedade já vem com os dogmas prontinhos pra nós. Eles entregam dogmas, tipo, você acredita nisso, aí você tem que acreditar nisso, aí você acredita nisso, e você vai crescendo dentro desses dogmas. Eles vêm com uma lista das coisas que a gente tem que acreditar, e aí a gente cresce acreditando nisso, e a gente não sabe nem por que a gente tá acreditando nessa lista. E daí as pessoas que decidem acreditar em coisas que não estão na lista, elas são tidas como doidas. Mas é aquilo, né? Pra que a gente vai se importar com suposições ou com coisas pré-estabelecidas, sendo que nada aqui nesse mundo é pra sempre? Nada nessa vida é pra sempre, nem você, nem o teu pensamento, nem as tuas crenças e nem essa lista que a sociedade nos entrega cheia de dogmas. Isso não é pra sempre. Então quem são esses seres? O que são realmente esses OVNIs? Eles são seres de outros planetas mesmo? Eles são seres de galáxias distantes? Será mesmo? Será que eles vêm de tão distante assim? Será que eles não são daqui? Dessa mesma existência que nós? Ou será que de tempos em tempos essas entidades, esses seres, ou seja lá o que for, como nós pudéssemos chamá-los,
Eles atravessam essa membrana que divide as dimensões e daí eles aparecem aqui. Por que as pessoas que atestam ter visto OVNIs falam, nossa, apareceu do nada e desapareceu do nada? Uma coisa física que existe na terceira dimensão não pode aparecer do nada e sumir do nada. Então, o que é a realidade? A realidade é isso que nós vemos? É isso que nós enxergamos?